Pessoal, bom dia. Professor Gabriel Yazbek aqui. Hoje nós vamos estar dando início à unidade 4 do nosso curso de compiladores. Nós vamos finalmente começar a falar da parte de back-end, da parte de síntese do nosso código. Então, os assuntos que nós vamos abordar nessa unidade, eles vão estar relacionados aí à geração de um código intermediário, que nós vamos entender aqui nessa seção 4.1 específico, o porquê de nós gerarmos esse código intermediário. Na seção 4.2, nós vamos ver como funciona o processo da geração do código-alvo. E, por fim, a parte de otimização do código, que apesar de ser um item aqui que parece que está um pouco ofuscado, vamos dizer assim, em relação aos outros dois, é uma coisa bem complexa de se fazer, algo bem complexo de se implementar. Então, nós vimos que ao especificar essa linguagem e desenvolver o analisador sintático, após fazer isso aí, a próxima etapa vai ser transformar o código que ele foi escrito naquele código-alvo, na verdade, no código-fonte, desculpa, numa linguagem de alto nível, nós temos que, então, transformar esse código em um código-alvo que vai ser algo próximo aí à linguagem de máquina, ou seja, aquele código que o computador ele realmente consegue executar. Então, a geração do código-alvo executável, aquele que o processador vai em si executar, ele é o objeto de estudo de toda esta unidade 4. E aí nós vamos passar por aquelas etapas que eu mencionei no slide anterior. Então, iniciando aqui a nossa seção 4.1, pessoal, a gente vai ter, então, que, a partir do código-fonte, gerar um código intermediário, Por que a gente tem que fazer esse código intermediário? Então, é importante a gente conhecer um pouco da história, da evolução dos computadores. Então, no passado, existiam poucos tipos de linguagens de programação e também arquiteturas de processadores. Então, para traduzir o código-fonte para um código de máquina, dava para fazer ele diretamente em um único passo, porque não tinha tanta diversidade de arquiteturas e linguagens. Porém, nos dias de hoje, existem ainda as arquiteturas mais antigas, que nós vimos até no curso de microprocessadores, do semestre passado, que são a CISC e a RISC, e ainda tem as novas tecnologias desses processadores, por exemplo, o multicore vetorial e VLW, Então, como nós temos muitas opções, muitas arquiteturas de hardware e também muitas linguagens, torna-se inviável nós fazermos a tradução do código-fonte diretamente para o código máquina-alvo, porque seriam várias possibilidades e aí ficaria algo extremamente complexo e demorado se nós formos fazer isso diretamente. Então, para essa questão da diversidade de linguagens e arquiteturas de hardware, trouxe a solução, então, de gerar um código intermediário, ou seja, todas as linguagens fontes eles seriam convertidos primeiro para um código intermediário. Esse código intermediário ele seria mais próximo à linguagem de máquina, mas ele ainda não seria a linguagem de máquina final que o processador executar, Ou seja, ele independe da máquina. E, posteriormente, a partir desse código intermediário, então, que nós criamos, a gente, então, iria chegar no nosso código final, Então, essa sessão de hoje, a 4.1, ela vai tratar aí da geração desse código intermediário, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos aí ao longo do curso, que no desenvolvimento do compilador, a gente dividiu ele em duas fases principais, que é a parte de análise e síntese. Então, basicamente, a fase de análise é ela pegar aquele código-fonte, quebrar ele primeiro na análise léxica, e separando os tokens. Aí a gente iria para a fase sintática, que a gente verificaria a gramática, se a ordem desses tokens estaria correta. E, por fim, a parte da análise semântica, que seria o sentido daquelas frases. Essa seria a fase de análise. O tempo todo, em cada uma dessas etapas, a gente escreve e lê na tabela de símbolos. E aí a gente passa, então, para a fase de síntese, que nós estamos iniciando aqui hoje, onde a fase de análise vai ter como saída a árvore sintática, no caso aqui anotada, que nós já vimos e vamos rever um pouco nessa aula. E essa saída da fase de análise, ela é a entrada da fase de síntese,
Então, eu vou partir dessa árvore sintática para começar a gerar esse código intermediário. Eu continuo usando a tabela de símbolos durante todo o processo, né? E aí eu vou passar, então, para código otimizado e código-alvo, né? E, finalmente, a gente teria um código executável por um processador. Então, aqui a gente pus um pouco nos slides aqui para facilitar para vocês depois um estudo posterior, né? Então, na parte do front-end, ele vai disponibilizar essa árvore sintática e o tempo todo consultando e alimentando a tabela de símbolos. E a fase de síntese, que nós vamos ver na unidade 4, como eu falei, ela vai ser dividida, então, geração do código intermediário. Quando a gente tem o código intermediário, a gente otimiza ele antes de fazer ele para o código-alvo final da linguagem de máquina, né? Então, depois que esse código intermediário ele foi otimizado, aí eu parto, então, para vias de fato aí para finalizar essa geração do código-alvo, tá? Bom, a tradução para um código intermediário, então, ela vai dispensar a necessidade de escrever um compilador para traduzir diretamente essa representação da árvore sintática anotada para o código de máquina. O que é isso? Então, quando eu recebo essa árvore anotada, né, essa árvore sintática, eu não tenho que transformar ela diretamente para o código de máquina. Eu pego essa árvore e eu a transformo primeiro nesse código intermediário. Por quê, né? Porque o processo de tradução para código de máquina, ele é um processo complexo, né? Porque a linguagem de máquina, é claro, ela é totalmente baixo nível, né? E seria necessário, se eu fosse fazer essa tradução direta, um compilador para cada tipo de arquitetura, né? Então, eu teria que fazer vários compiladores para traduzir uma linguagem fonte para uma linguagem alvo, né? Então, quando eu faço essa divisão da fase de síntese, né, criando um código intermediário, que ele não tem associação nenhuma, né? A geração do código final, então, para diversas plataformas, vai partir desse código intermediário e vai ser um processo muito mais simples. Nas aulas presenciais que a gente teve, né, no início do semestre, quando a gente tinha retornado, até comentei com vocês de como que o Java, né, ele trabalha com uma máquina virtual. Então, todo o código, ele primeiro é traduzido para essa linguagem, né, da máquina virtual do Java, e aí sim distribuído para os processadores. Seria mais ou menos a mesma ideia, né? A gente concentraria todo esse princípio de compilação para uma linguagem virtual, no caso aqui seria para uma linguagem intermediária, um código intermediário, e depois fazer a conversão para a linguagem de máquina, que seria muito mais rápido e simples, tá? Um benefício, então, adicional ao gerar esse código intermediário é que esse código intermediário ele vai permitir uma análise muito melhor da etapa mais complexa do desenvolvimento de um compilador, a otimização do código. Então, olha só, lembra que eu falei, pô, a otimização do código, que ela está um pouco ofuscada na hora que a gente fala dessas etapas da fase de síntese, mas ela é a parte mais complexa de toda essa etapa. E quando a gente parte de um código intermediário para otimizá-lo, ele é muito mais eficaz de fazer, muito mais simples. Porque se eu fosse pegar, então, um código na linguagem fonte ou na linguagem de máquina para otimizá-lo, aí a gente teria muito mais custo computacional, código, enfim. Seria mais complexo o processo como um todo, né? Então, só para relembrar alguns tópicos, né, que nós já falamos ao longo do semestre, a gente vai lembrar aqui o conceito de bootstrapping, né? Então, não sei se todos lembram, mas considerando que M é uma linguagem de máquina, o A seja uma representação intermediária e L uma linguagem de alto nível qualquer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né, o que está significando cada letrinha, né? M é a linguagem de máquina, é a linguagem que ela é executada em vias de fato pelo processador. L vai ser a linguagem que eu programar. Vai ser Java, JavaScript, qualquer linguagem de alto nível. E A é o código intermediário, né, que a gente está vendo nessa seção. C1 é o compilador de A, ou seja, A é a representação intermediária. Então, eu vou compilar A, escrito em M, ou seja, escrito em linguagem de máquina, que gera o código M. Então, eu escrevi um compilador em linguagem de máquina que transforma o código escrito em A para o código escrito em M, né? É o compilador C1,
que é ele que está aqui, ó. Não é isso? Então, eu tenho como entrada o compilador escrito em A, o programa fonte, né, escrito em A, eu tenho um compilador escrito em M e eu tenho a saída desse código também escrita em M, né? C2 já vai ser o compilador do programa fonte e ele é escrito na linguagem intermediária A, tá? Aí vem a pergunta, né? Como que nós podemos gerar o código-alvo M para o compilador C2? E aí a gente cai, então, no bootstrapping, né? Porque por meio do bootstrapping, o que a gente pode fazer? A gente consegue escrever um compilador em qualquer linguagem de programação a partir da existência de dois compiladores. Vocês lembram que o bootstrap, a maior vantagem é que não precisaria ficar reinventando a roda, né? Já existia um compilador escrito em linguagens de máquina lá e baixo nível, que são extremamente complexos, mas que a gente já pode utilizá-los para ajudar na construção de compilador em linguagem qualquer. Então, nesse exemplo aqui em específico, né, a gente pode escrever, então, C2 para gerar um código-alvo na representação intermediária, e aí pode ser compilada por C1, né? Então, não vai ser necessário escrever um compilador para gerar um código de máquina para a linguagem L, que a gente já pode usar esses dois compiladores que nós já temos, né? Quando o C1 compila o código-alvo A gerado por C2. Então, gera o código de máquina M. E aí, esse processo, então, a gente chama de bootstrap. Então, aqui é uma revisão de algo que nós já vimos, né, pessoal? Deixa eu só confirmar aqui. Eu fiquei com medo do microfone não estar ligado, eu ia ficar gravando aqui o tempo todo e ia perder. Bom, pessoal, dando sequência, então, o que eu tenho que levar em consideração para eu escolher um código intermediário, né, no qual eu vou converter o meu programa fonte? Então, esse código intermediário, primeira coisa, ele tem que ser fácil traduzir a linguagem fonte, porque ele vai estar fazendo isso o tempo todo, né? Então, ao receber uma linguagem de alto nível, compilar esse código, traduzir esse código para a linguagem intermediária que eu estou escolhendo, tem que ser algo fácil, tá? Tem que ser também igualmente fácil traduzir essa representação intermediária para o código de máquina, né? A minha ideia com o código intermediário aqui é tornar mais simples a tradução do programa fonte para o programa alvo. Então, por isso que eu criei um ponto central, que ele seja próximo à linguagem de máquina, mas não seja específico. E aí eu tenho que garantir que eu também não vou ter dificuldades para traduzir uma linguagem fonte para ele, né? Porque o objetivo dele é exatamente simplificar. E eu tenho que garantir que essa representação intermediária, ela permita que eu faça uma otimização eficaz. Só que aí a gente tem alguns obstáculos, né? E alguns fatores complicantes. Muitas das vezes, traduzir a linguagem fonte para a linguagem de alto nível para representação intermediária e esse processo ser simples, ser fácil, e traduzir essa mesma linguagem intermediária para código de máquina e também seja simples e fácil, geralmente é complicado. Por quê? Para eu ter uma facilidade em traduzir o código intermediário para o código de máquina, ele tem que ser o mais próximo possível da linguagem de máquina. E para que seja fácil eu converter a minha linguagem de alto nível para o código intermediário, ele tem que ser mais próximo ao alto nível. Então, acaba que ficam fatores conflitantes nessa escolha, né? E aí, em alguns casos, quando fica muito difícil conciliar esses itens, o que se faz é criar vários códigos intermediários e cada um desses códigos eles vão ser mais bem utilizados em determinadas situações, tá? Bom, nós vamos ver aqui que há 3 formas básicas, então, de fazer uma representação intermediária. A gente pode fazer essa representação intermediária através das árvores sintáticas arbitrária, tá? Da notação postfixa, tá faltando um errinho aqui, né? E o código de 3 endereços. Então, vamos entender um pouco de cada uma dessas representações. A principal que a gente fala seria a representação intermediária por meio de uma árvore sintática, né? Então, aqui a gente tem a nossa árvore de derivação da gramática, né? E aí, nesse tipo de representação, cada nó
ele vai ser representado por um registro, ou seja, cada nó ele vai ter o seu registro, e cada registro aponta para o registro filho, ou seja, ele tem uma árvore e cada nó aponta para outro nó, que seja filho desse aqui, né? Por exemplo, esse nó atribuição aqui, a trib, né? Ele vai apontar para a folha à esquerda, né? No caso aqui à direita, depende do modo de vista, né? Essa folha, então, ela vai ser representada em uma tabela de símbolo pelo registro dela, ou seja, ela vai ter um ID, um X, um inteiro, vai ter um token, um lexema e o tipo de dado, né? Ou seja, essa folha, cada folha aqui, vai estar representado pelo token que ele é. Qual que é o tipo do token, então? Ele é uma variável, ele é um operador, ele é um código reservado? O que, que ele é? Né? O lexema, ou seja, como que ele está escrito, e o tipo de dado. Então, quando a gente vê aqui, quando que ele foi para a esquerda, né? O atributo foi para a esquerda aqui, desculpa, né? Pegando essa parte aqui. Então, o tipo do token dele é o ID, o lexema dele é o X e ele é um inteiro, né? Que é o dado que está sendo representado. No lado esquerdo da árvore, vai ter um apontamento para o outro nó, que é, no caso, o express aqui de expressão, né? Então, esse nó aqui aponta para o nó daqui. E esse cara aqui tem vários filhos também para apontar, né? Então, aqui, por exemplo, ele está apontando para outra expressão de novo, enfim. E aí ele também vai ter os dados de registros, ponteiros e folhas do tipo. Ou seja, a gente usa a estrutura de dados por árvore que a gente tem visto bastante nas últimas aulas, né, pessoal? Bom, uma outra forma possível para representação aí é cada nó ser um vetor de registros, né? Então, eu tenho um vetor com vários índices, e esses índices possuem registros em cada nó que eu tiver. E esse método, dessa forma, foi que a gente utilizou na tabela hash das aulas passadas aí, né? E os objetos que seriam os registros para armazenar esses atributos da análise semântica, né? Então, a gente pode voltar aí na aula passada, tem até gravado lá, se vocês quiserem dar uma revisada. E aí existe outro tipo de notação em alternativa aí à árvore sintática abstrata, né? Que seria a notação pós-fixa, que é uma representação linear. Então, a árvore abstrata que nós vimos, né, anteriormente, essa árvore aqui, no caso, pegando essa parte aqui, ó, como que ela se tornaria nesse tipo de representação? Ela resultaria em XAB mais igual. E se ela for percorrida em pós-ordem, né? Isso a gente já viu da parte de árvores, eu vou revisar também no fim da aula aqui, tá? E se nós armazenarmos esses tokens em uma pilha, ele vai permitir a execução das operações sem que eu precise utilizar de parênteses, tá? E sempre em pares também as operações. A gente tem que ter muita atenção, pessoal, com a nomenclatura que nós utilizamos aqui em relação às árvores, porque a gente vem tratando bastante desse assunto, né? Então, o que seria uma árvore de derivação? Vai ser a representação gráfica da derivação de uma produção. Então, pessoalmente, nas aulas presenciais, a gente não fazia a derivação para verificar se uma determinada palavra ela pertencia àquela gramática, né? E aqui, a árvore de derivação ela nos dá uma visualização gráfica disso, né? A árvore sintática anotada seria a árvore de derivação, porém com aquelas ações semânticas que nos permitiria identificar erros de programação no caso do sentido, do significado daquelas expressões. E, por fim, a gente tem a árvore sintática abstrata, que seria a árvore armazenada em uma estrutura de dados de uma sentença analisada, né? E aí a gente chama ela de AST, que é Abstract Syntax Tree, tá? Aí, só como a gente falou aqui de percorrer em pós-ordem, né? Aqui, falando que teríamos o resultado em XAB mais igual se percorrida em pós-ordem, aí eu trouxe um vídeo aqui de um professor do YouTube, né? Só para a gente ter para relembrar e a gente não ficar muito perdido aí. Isso facilita o entendimento de vocês. Então, vou passar ele aqui para a gente dar uma revisada, tá bom? Boa noite aí, galera. Vamos aí tentar tirar esse mistério aí dessas árvores que a galera já vem aí, acho que umas 6 ou 7 aulas aí, a gente vendo esse mesmo assunto e
Tô vendo aí que não vai sair disso aí tão cedo. Então vamos lá, vou mostrar aqui a vocês aqui uma forma bem fácil, certo? E depois eu vou mostrar um método aqui que eu desenvolvi não, né? Acho que estudando aqui pelos livros e tal, eu cheguei a uma conclusão aqui, mas vamos lá. Isso aqui foi bom que ele foi mostrado hoje, essa regrinha aqui eu já sabia, só que eu estava esperando ver para ver se iria ser mostrado. Essa seria a forma que eu iria fazer minha prova. E no final a gente iria ver como se ia ser, se os pontos iam ser condizentes com a prova, e, enfim. Vamos para frente aí. O que quer dizer aqui, galera? Aqui eu tenho uma árvore, né? Árvores binárias, né? E o que está sendo muito debatido na sala é para a gente colocar essas árvores em ordem, né? Pré-ordem e pós-ordem. Aí eu já fiz aqui uma regrinha aqui. Sempre que a gente quiser colocar em pré-ordem, a gente primeiro, qual é o percurso que a gente faz? A gente vem aqui na raiz, né? Na raiz da árvore, esquerda e direita. Sempre vai ser isso aqui, pessoal. Raiz, esquerda, direita, certo? Raiz, esquerda, direita. Primeiro a gente visita a raiz, depois a esquerda e depois a direita. Quando a gente quiser colocar em ordem, a gente primeiro visita a esquerda, né? Sempre o extremo, pessoal, da esquerda. Independente de estar em nível, pós-nível, esse aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque realmente eu não achei isso em nenhuma literatura. Mas, vamos lá. O que está sendo passado são esses 3 pontos aqui. Isso aí de nível, tiver mais níveis, 50 níveis, não sei como é que vai ser isso aí. Mas na frente aí, acho que vai ter outro assunto aí, a gente aí pode voltar e fazer outro vídeo aí. Mas, por enquanto, vamos focar nisso aqui. Pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Em ordem é esquerda, raiz e direita, certo? Visito a minha esquerda, sempre o extremo da esquerda, a minha raiz e a minha direita. Pós-ordem seria o quê? A minha esquerda, depois a minha direita e depois a minha raiz. Fazendo isso aí, vamos lá. Começar aqui colocando aqui em pré-ordem, certo? Tenho aqui a minha árvore, né? Então vamos lá. Ele diz aqui que primeiro eu tenho que visitar o quê? A raiz. Minha primeira raiz aqui, 8. Vamos lá. 8. Depois a minha esquerda. Chegando à minha esquerda, eu estou percebendo que ela também é uma raiz. Então, eu venho aqui 3, certo? E aqui eu desço novamente esquerda. 1, né? Raiz, visitei a raiz. Quando eu desço para cá, isso aqui é outra raiz, raiz novamente. E aí vem esquerda, que seria o número 1. Depois que eu visitei minha raiz, visitei a esquerda, eu vou para minha direita, certo? Chegando na minha direita, ela é o que? Uma raiz. Então, vou resetar novamente. Raiz, né? Já coloquei aqui a raiz. Aí eu venho novamente. Esquerda, que é o 4. E direita, que é o 7. Certo? Finalizei esse lado aqui. Raiz, esquerda. Fiz todas as minhas aqui esquerda. Agora eu vou para a direita, né? Já tenho a raiz ali. Agora a minha direita, 10. Depois da esquerda, desculpe, depois da direita, aí eu viria aqui, não é? Eu viria para esquerda, como eu não tenho ninguém na esquerda, eu não escrevo, e venho para minha direita, que seria o que? 14. 14. Depois da minha raiz esquerda, que é 13. E se eu tivesse o outro aqui do outro lado, né? Continuaria aí. Final aqui ficaria dessa forma, pré-ordem. Certo? Vamos lá agora colocar em ordem. Em ordem, ele diz que é o seguinte: esquerda, raiz e direita, né? Esquerda, raiz e direita. Então vamos lá. Aqui é o que? Uma raiz, certo? Aqui, outra raiz. Aqui, esquerda. Pronto. Eu tenho mais alguém aqui à esquerda? Não.
né? Então, a minha, em ordem aqui, o primeiro vai ser 1, certo? Aí, esquerda, minha raiz, quem é a minha raiz? 3, né? 3. Esquerda, raiz e direita. Essa minha direita aqui, ela é o que, pessoal? Uma raiz, então eu não posso colocar ela agora. Então vem o que? Eu tenho alguém à esquerda? Tem, então venho para cá. Esquerda, que é o que? O 4. Raiz, aí agora sim, 6. E direita, que é o meu 7 aqui. Certo? Finalizei todo esse lado, certo? Agora vamos para nossa direita aqui, né? Esquerda, raiz. Opa, esquerda, raiz. Minha raiz agora aqui, o 8, né? Desculpa. Eu fiz aqui a esquerda, né, pessoal? Vim descendo, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E aí agora eu vou o quê? Já fiz toda a minha esquerda, raiz, né? Que é o meu 8 aqui. E agora sim eu venho para direita, que é o quê? 10, certo? Só que 10 é uma raiz. Então 10 eu viria o quê? Esquerda, como eu não tenho ninguém. Aí sim, eu escrevo a raiz, que é o 10. Eu sempre gosto de descer, que é para você imaginar como se tivesse. Se tivesse alguém aqui, você iria botar primeiro quem está aqui, para depois fazer a raiz. Se você já tiver a base, fazer direto, beleza. Mas eu prefiro fazer assim, eu sempre desço mesmo que não tenha. Que eu sigo a ordem certinha aqui, ó. Esquerda, raiz, direita, né? Então aqui é a mesma coisa, direita. Aqui é uma raiz, então eu desço esquerda, né? Que é o 13. Raiz, que é o 14. E direita. Só que eu não tenho ninguém na direita, pronto. Fiquei por aqui. Aí agora a gente vai fazer a pós-ordem, certo? A pós-ordem é o seguinte, é esquerda, direita e raiz. Primeiro eu visito o meu extremo da esquerda, depois a direita, depois a minha raiz. Então vamos lá. Aqui é raiz, certo? Não escrevo. Aqui é outra raiz, também não escrevo. E sempre vindo para o meu extremo esquerdo, pessoal. Independente, eu tento falar que é o seguinte, independente de aqui, por exemplo, que aqui eu estou para a direita, né? Ramificação para a direita aqui. Aqui poderia ter 50 descendo lá para baixo. Para mim não importa. Primeiro eu tenho que vir eliminando aqui. É o que diz a regra. Esquerda, direita e raiz. Então vamos lá. Esquerda, esquerda, esquerda. Se eu tivesse mais esquerda, eu iria até chegar lá embaixo. Mas vamos lá. Vamos morrer por aqui assim. Esquerda, que é após ordem, né? Que eu viria aqui para 1. Vai ficar 1. Direita. Só que quando eu chego na minha direita, eu percebo que ela é o quê? Uma raiz. Então eu venho novamente aqui esquerda. Vai ser o quê? O 4. E aí agora eu venho para cá, direita, que é o 7. E minha raiz, que é o 6. Né? Que eu já vim esquerda, direita, raiz agora, que também aqui vai ser o 3. Esquerda, direita, raiz, vai ser aqui o... Opa, raiz, certo. Esquerda, como aqui agora, raiz eu não coloco, certo? Raiz aqui é o último, né? Então eu fiz aqui, a minha esquerda, vim aqui fazendo tudo, esquerda, direita e raiz, esquerda, direita e raiz. Voltei aqui, é uma raiz, então não coloco ela agora. Então aqui, vamos para esse lado aqui, continua a mesma coisa. A minha esquerda, né? Aqui que eu não tenho ninguém, certo? Na minha esquerda. Aí eu vou para a minha direita. Não coloquei o 10 porque o 10 é uma raiz. Então eu desço, ramificação. Aqui embaixo, esquerda não tenho ninguém. Direita eu não coloco, por quê? Porque a direita ainda é uma raiz. Então vamos para a esquerda aqui novamente. Aí aqui sim, esquerda, que é o 13. Né? Direita, como eu não tenho ninguém aqui na direita, eu vou para quem? Raiz, 14. Eu já fiz a esquerda, já fiz a direita e agora raiz 10 e raiz 8, certo? Tô aqui na minha pré
in e pós, certo? Seria mais ou menos isso aí, galera. E agora eu vou mostrar uma forma aqui que vocês vão achar muito fácil. Vai dizer por que não me mostraram isso antes. Deixa eu dar uma pausazinha aqui no vídeo só, para a gente ver se está indo tudo ok. E para o vídeo não ficar muito longo. Boa noite aí. Ok, pessoal? Então, aqui foi só para a gente relembrar um pouquinho das ordens de como percorrer a árvore aí, né? O que é pré-ordem, o que é pós-ordem. Então, não sei se está todo mundo alinhado aí dos semestres passados, né? Isso aí também é uma forma de estruturar os dados e como a gente percorre essa árvore. Então, teoricamente, é uma revisão, mas sempre que eu trago algum desses termos aqui, que pode haver a possibilidade de vocês não lembrarem, aí tem aí já uma revisão. Quem quiser pode só pular o vídeo também, né? Nas próximas aí. E eu também estou deixando esse link aí, pessoal, que é uma fonte de informação adicional para quem quiser aí estudar mais um pouco sobre essa notação aí de passar de uma infixa para pós-fixa, tá bom? Bom, já falamos aqui das nomenclaturas das árvores, né? E essa anotação, então, pós-fixa, que a gente está vendo aqui, ela vai ser muito utilizada em calculadoras do tipo das HPs 11C e 12C, que são para cálculos financeiros e científicos, respectivamente, tá? Essa mesma anotação aí, ela também é chamada de polonesa reversa e usa o conceito de pilha, né? E o uso dessa técnica, então, ela permitiu a programação de dispositivos aí, né, com uma capacidade de memória bastante reduzida, tá? Então, um exemplo aqui, né? Vamos criar um compilador que ele vai simplificar a instrução A vezes B mais C dividido por D. Então, essa expressão infixa, né, que é no caso aí dela original, após a gente traduzir ela para a notação pós-fixa, ela ficará da forma ABC mais asterisco e D. Para a máquina, para nós pode parecer uma simplificação que teoricamente seria complexa, mas para a máquina, essa simplificação ela é simples, porque esses valores eles vão ser armazenados na pilha e quando encontrar um operador, sempre dois valores vão ser desempilhados. E aí o cálculo vai ser feito. Né? Então, por isso que a gente falou lá no slide anterior que ele é feito sempre em pares. Né? Então, sempre que eu ver um operador, eu puxo dois valores da pilha, tá? Para fazer esse cálculo. Por isso que o uso de parênteses nesse caso, ele vai ser desnecessário, tá? Então, como que ficaria um algoritmo, então, para simplificar essa instrução? Então, primeira coisa, o algoritmo ele vai ler a sentença de entrada, né, que é A vezes B mais C, entre parênteses ali, dividido por D, e ele vai ter que escrever essa sentença na notação pós-fixa, ou seja, a gente está fazendo uma tradução da entrada em fixa para pós-fixa. E esse vai permitir uma conversão mais fácil para o código-alvo. Então, perceba uma coisa, pessoal. O nosso código intermediário, aqui nesse caso, seria a notação pós-fixa. O nosso código fonte é a notação infixa. E a gente faz essa conversão para esse código intermediário, porque depois é fácil traduzi-lo para a linguagem de máquina. Né? Então, como que ficaria o nosso algoritmo? Primeira coisa, eu tenho que criar uma pilha na memória vazia, né? Eu vou ler os tokens da sequência, da sentença de entrada, né? Então, aqui eu tenho a análise léxica, onde eu já vou ler os tokens. Como aqui a gente só tem variáveis, operadores e parênteses, e com cada token que eu ler, qual é a lógica que eu vou fazer? Bom, se eu encontrar um identificador, eu já vou colocar ele direto na saída, né? Se eu encontrar um operador, quais são os operadores aqui? Mais, menos, multiplicação ou divisão. O que eu faço? Bom, enquanto a pilha não estiver vazia e no topo existir um operador com prioridade maior ou igual ao encontrado,
eu vou desempilhar o operador e colocá-lo na saída. E em seguida eu vou empilhar o operador encontrado na pilha, né? Então eu faço uma troca na pilha dependendo da prioridade. Essa que é a lógica. Isso é se eu encontrar um operador. Se eu encontrar um abre parênteses, o que eu faço? Eu vou empilhar. E se eu encontrar um fecha parênteses, aí eu já vou ter uma outra lógica que é, enquanto eu não encontrar um outro abra parênteses na pilha, eu vou desempilhar o operador e colocá-lo na saída, exceto o símbolo do abre parênteses, que ele vai ser apenas desempilhado, tá bom? E ao concluir a varredura da sentença, tem que certificar que a pilha foi esvaziada, desempilhando os elementos todos diretamente na saída. Então, esse é o nosso procedimento, esse é o algoritmo que a gente utiliza para fazer essa tradução para o código intermediário pós-fixo, partindo de uma sentença infixa, né? Então, aqui a gente tem os exemplos, né? Primeiro, a pilha está vazia. Eu tenho uma entrada, como ele é um identificador, naquela lógica lá, ele já escreve ele diretamente na saída, eu não coloco ele na pilha. Agora, eu tive uma entrada aqui que é um asterisco. Esse asterisco ele tem uma prioridade, que é uma prioridade 3. Então, eu vou colocar ele diretamente na pilha e eu tenho uma saída aqui que ela continua com o A, né? A pilha vazia, então, eu vou empilhar, né? As ações do algoritmo. A pilha estava vazia, eu empilhei. Eu li uma entrada agora que é um abre parênteses. Ele tem a prioridade 1. Então, ele vai ser empilhado aqui na pilha. Agora, ele vai estar no topo da pilha. E ainda eu continuo na saída apenas com A. Quando eu li o B, como ele é um ID, a lógica é escrever direto na saída. Então, perceba que eu tenho esses operadores na pilha e os IDs vão se concatenando aqui na saída. Bom, li um operador, mas, qual que é a prioridade do mais? Bom, ele é prioridade 2, eu tinha um parênteses que era prioridade 1 e 3 aqui, né? Então, eu coloquei esse mais no topo da pilha, né? Porque tem a prioridade menor, tá? O C, ele é o identificador, ele vai escrever direto na saída. Quando eu encontrei um fecha parênteses, ele vai desempilhar e escrever na saída até achar o outro abre parênteses. Então, ele foi escrevendo na pilha até ele encontrar esse símbolo de parênteses. E assim sucessivamente, seguindo essas lógicas de código, e ele vai fazendo essa tradução para o código intermediário. Então, perceba que no final de todas as ações, a gente chegou nesse resultado aqui com a pilha vazia. Então, já tem um código intermediário pós-fixo, que é muito simples traduzi-lo para a linguagem de máquina, tá? E aí, um exemplo, então, é escrever esse mesmo algoritmo para converter uma notação em fixa em pós-fixa através do Java. Aqui a gente vai usar, então, o conceito de orientação a objeto, de fila, de pilha, de tabela hash, para fazer um código de forma mais legível possível, mais entendível possível, tá? Então, pessoal, na verdade, eu não vou passar, assim, muito em detalhes aqui, porque uma das atividades de vocês vai ser utilizar o NetBeans e escrever esse código lá em Java para testar. Lembrando que isso aqui não é um curso de programação em Java, mas eu quero que vocês pratiquem o algoritmo em si e vendo o funcionamento deles. Então, a primeira coisa, a gente importa aqui algumas classes que a gente vai utilizar no Java, né? O Java.util aqui, e aí ele entra com uma série de funções que a gente pode utilizar. E aí, então, ele começa o programa, né? Então, a primeira coisa, ele vai utilizar o método léxico, que é para separar a entrada em tokens, né? Então, a gente tem até aqui o scanner, etc., para puxar esses códigos. Então, lembrem, primeira coisa que eu tenho que fazer no meu código é separar a minha entrada nos tokens, né? Aí eu vou ter um método, então. Lembrando, o método no Java é como se fossem as funções, né, pessoal? Eu vou ter um método aqui que é de prioridade, que é para definir as prioridades dos meus operadores. Lembram lá que o mais tinha uma prioridade, o asterisco tinha uma prioridade, de dividir tinha outra prioridade? Enfim, você tem que ter um método, então, para identificar isso. E aí a gente tem um método de transformar mesmo, né, do código intermediário, que é o pós-fixo. Esse é o algoritmo de conversão propriamente dito, tá?
E aí vai fazendo, né, pessoal? A gente cria uma saída vazia, vai criando a pilha, e aí a gente vai começar a preencher essa saída e a pilha daquelas lógicas, né, que a gente tinha feito. Ah, não, é um ID? Vai direto para a saída. Ah, não, é um operador? Vai para a pilha, então, e tem que ver a prioridade para a gente organizar a saída, né? Aí aqui ele tem um exemplo, né? Por exemplo, A mais B ele é aceito, mas A mais B ele não é convertido. Então, ele vai testando, né? O N armazena o número de tokens a ser analisado, então, quantos tokens que a gente vai ter que puxar, enfim. Tem todo um código aqui que é baseado naquele algoritmo que nós vimos anteriormente. Então, como atividade, né, eu não vou passar aqui linha por linha com vocês, mas o objetivo aí é que vocês implementem esse código no NetBeans e vejam se funciona e entendam a forma de funcionamento dele, né? Bom, só falando um pouquinho, então, de alguns conceitos que a gente usa na implementação desse algoritmo, né? Então, ele requer o uso da estrutura de pilha, que é uma forma de estruturar os dados, né? E ele também usa o princípio de first in, first out, que é uma fila, onde o primeiro elemento que entra, ele... como assim? Bom, imagina que você tem, não sei, deixa eu ver se a gente faz um desenho, né? Imagina aqui que você tem uma tubulação. Aí você inseriu aqui primeiro esse cara, o elemento 1. Aí, no outro momento, você inseriu aqui o elemento 2. O que ele quer dizer com o primeiro que entra é o primeiro que sai? Se aqui é a saída, eu só tenho essa direção aqui de movimentação dos dados. Então, o primeiro cara que entrou, ele tem que ser o primeiro que sair. O segundo que entrou vai ser o segundo a sair. Por isso que a gente chama esse aqui, esse estilo de fila de FIFO, né? Então, para uma boa organização do código também, a gente tem que utilizar um pouco do padrão da orientação a objeto e a gente vai criando as classes que a gente vai utilizar com mais frequência, as rotinas, né? Então, aqui é sugerido utilizar uma classe aí que chama empilha, né? Que é para a gente inserir na pilha, no topo da pilha, um elemento. Lembrando que o que sai primeiro vai ser o que está embaixo, né? Teoricamente, que é o first in, first out. A gente cria também uma classe para o desempilha, que ele vai remover, né? Então, olha só, ele retorna o elemento do topo da pilha e o remove. Tem o top get, que retorna o elemento do topo da pilha. O vazio, que é verificar se a pilha está vazia ou não, né? Então, quando a gente fala retorno, pessoal, é a saída que a gente tem da nossa classe que a gente está implementando, né? Então, quando eu chamo desempilha, o que ele pega para mim é o elemento do topo da pilha. Então, ele vai identificar qual é o elemento que está no topo da pilha, né? Lembrando que, olha só, quando a gente foi armazenando aqui, como que fica a estrutura, né? Ele vai fazendo esse empilhamento dessa forma, tá? E ele vai pegar, então, esse elemento e remover. Eu posso também colocar um elemento de volta no topo da pilha, né? O top get, ele me pergunta qual o elemento que está no topo da pilha, e ele fala qual que está, e o vazio, ele só checa se a pilha está vazia ou não, porque no final do algoritmo a gente tem que fazer essa verificação, tá bom? E por fim, pessoal, existe aí a forma de 3 endereços, que é um código intermediário também nesse formato de 3 endereços, e ele vai permitir que essas instruções elas sejam convertidas sempre em uma estrutura intermediária simples, mas que ela utiliza apenas 3 endereços. E ela é útil porque a otimização a partir desse formato ela é mais simples. Então, por exemplo, conversão aqui do passo a passo da expressão aqui, né? A multiplicado por B mais 40 entre parênteses. Então, tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho que transformar todo esse código aqui em expressões de 3 endereços. Então, vocês percebem que no máximo aqui eu vou ter essas expressões e ao pegar esse código aqui de alto nível e passar ele para esse código aqui, eu tenho uma simplificação muito eficaz, né? Eu consigo fazer uma otimização desse código de uma maneira muito mais simples, tá? Aqui tem um outro exemplo agora de estrutura condicional. Então, vocês percebam, é sempre 3 endereços da memória aqui para a gente fazer essa utilização. E aí, pessoal, só mais uma vez, é basicamente isso que a gente faz com o código intermediário. Essa é a função da gente dividir a fase de síntese com esse código intermediário no meio, ou seja, preciso facilitar a tradução do código de alto nível para o código de máquina, e em vez de ter que fazer vários compiladores para cada tipo de arquitetura, eu primeiro aproximo esse código-fonte
em um código mais próximo ao de máquina, e esse código eu consigo otimizá-lo também com mais eficácia. São os dois principais motivos. E aí, como de praxe, a gente viu aqui muita estrutura de pilha, eu trouxe também um vídeo para nós assistirmos aqui com uma revisão sobre a estrutura de dados através de pilha. Né? Quem já tiver com o conteúdo bem consolidado aí não precisa assistir se quiser, mas eu acredito que é uma revisão interessante também quando a gente traz esses assuntos, porque é muito aplicado no âmbito aí da computação sempre, tá? Então, vou passar essa revisão para a gente aqui antes de finalizar a aula. Na aula de hoje, nós vamos usar uma estrutura de dados chamada pilha. Essa estrutura, do inglês stack, é uma estrutura abstrata de dados. Cabe uma leitura do livro do Tenenbaum, do livro do Shield, para vocês fazerem um acompanhamento correto. O que é uma pilha em essência? Ela é uma lista que possui uma característica especial. Os elementos são inseridos e retirados pelo topo. E o topo é o último elemento que foi inserido na lista. Então, a pilha se comporta assim. Nós temos aqui um exemplo de pilha com 8 elementos e o topo está colocado como sendo -1, ou seja, não é nenhum desses. Lembrando que na linguagem C, um vetor tem como primeiro elemento o elemento número 0. Agora nós temos uma operação em que foi inserido um caractere, o caractere A dentro da pilha, e o topo passa a ser o 0. Colocando um B, o topo passa a ser o 1. Retirando o B, o topo volta a ser o A, ou o 0. Colocando um C, o topo passa a ser o 1. Colocando um D, o topo passa a ser o D, que está nessa posição 2, né? Topo 2. Então vejam que o que está acontecendo, nós estamos empilhando e desempilhando elementos, simulando, né, o comportamento daquilo que nós comumente chamamos de pilha. Isso tem várias aplicações e nós vamos ver como exemplo uma calculadora usando essa pilha, uma calculadora que vai se comportar com um funcionamento semelhante ao que a gente chama de lógica RPN, né? Em que a notação polonesa reversa, em que você normalmente informa primeiro os operadores e depois a operação, né? Isso é bastante comum aí em calculadoras científicas, calculadoras da HP, por exemplo, que trabalham na área financeira, em outras áreas, né? Usam esse tipo de notação. Então, o que nós temos aqui? Nas linhas 1 a 3, a inclusão das bibliotecas e um define de uma variável max com valor 100, uma constante, né? Nas linhas 6, 7 e 8, nós temos declarações de ponteiros. O P, que aponta lá para a memória livre, que nós vamos usar para trabalhar com o nosso elemento da pilha. O topo da pilha e a base da pilha, as variáveis TOS e BOS definidas nas linhas 7 e 8, também são ponteiros. 9 e 10 são protótipos de função. Então, lembrando que nós já vimos o protótipo, nós estamos definindo aqui a estrutura base de uma função que vai ser definida depois, mais tarde no programa. Então, na 9, nós temos uma estrutura void push, que recebe um número inteiro e, por ser void, não retorna nada. E na linha 10, nós temos uma variável pop que recebe um void, recebe um nada, e ela retorna um inteiro. Push e pop são termos que vêm do trabalho com pilhas em inglês e foram mantidos em função de que eles são assim referenciados quando se fala dessa estrutura de dados. Então, o push tem a função de colocar um elemento no topo da pilha, se houver espaço para colocar esse elemento, né, dentro dessa pilha, e tecnicamente ele está empilhando alguma coisa. E o pop desempilha, ele retira o elemento do topo da pilha se houver algum. Como funciona o push? Então, o push não torna nada, ele recebe um número inteiro e ele testa para saber se a pilha está cheia ou não, e se não estiver, ele coloca esse número que ele recebeu no P, que é o ponteiro para a pilha, e avança esse ponteiro de 1. Muito bem. Na linha 6, nós definimos esse ponteiro, né, uma região de memória que é capaz de apontar
para os nossos elementos da pilha. E na linha 8, temos a variável BOS. E como funciona o POP? O POP, ele simplesmente, ao ser chamado, retorna um elemento que é o elemento da pilha, né? Então, primeiro, ele decrementa a contagem dos elementos, ele testa para ver se a pilha não ficou vazia e retorna o elemento para o qual ele está agora apontando, sendo que essas variáveis foram definidas nas linhas 6 e 7 do programa. O programa principal aparece aqui entre as linhas 12 e 65. Ele faz uso de variáveis que foram definidas, conforme nós vimos há pouco, nas linhas 3, 6, 7 e 8. Na linha 14, ele declara duas variáveis inteiras, A e B, que serão os números que vão participar aí dos nossos cálculos, né, nessa calculadora simples. O P, que foi definido na linha 6, ele recebe a alocação de memória e, se não houver erro de alocação de memória, ele vai informar que o TOS é igual a esse P e o BOS é igual a esse P mais 100, que é o max, menos 1, mais 99. Então, 0 mais 99 dá um total aí de 100 elementos, né? O 0 aí seria esse elemento P. Ele imprime calculadora e ele vai executar o que existe entre as linhas 24 e 62, enquanto, definido na linha 63, o S que for digitado na linha 26, né, uma string que vai ser lida, não for igual a Q, que significa o kit que tem a função de sair. Então, basicamente, ele vai ficar nesse loop que ocorre entre as linhas 24 aí até a 63, enquanto o usuário não digitar o Q. Digitou Q, termina o programa. Caso contrário, ele vai ficar esperando a digitação do usuário. Nós vamos ver, então, como é que isso é feito. Quando ele faz a leitura, ele vai para esse passo do switch, na linha 27, e ele vai perguntar para cada uma das operações que foram efetuadas o que ele deve fazer. Caso seja, por exemplo, uma operação de soma, o que ele faz? Vejam a estrutura de pilha em ação. Nas linhas 29 e 30, para colocar nas variáveis A e B, que nós vamos usar para fazer a conta da linha 31, para fazer a soma e mostrar o resultado, ele vai retirar da nossa pilha, né? Ele vai fazer um POP, ele vai retirar o A, retirar o B e somar os dois. E notem que na linha 32 ele está recolocando o conteúdo dentro da pilha, que é o resultado desta operação. Por que está acontecendo isso? Porque ele retirou da pilha os dois valores, por outro lado ele tem um resultado que ele precisa fazer alguma coisa com esse resultado, então ele retorna esse resultado lá para a pilha. E daí para. O menos é a mesma coisa, né? A subtração, o que muda é a operação que está sendo executada. Então nós temos lá POP para receber os dois valores e depois que for feita a subtração na linha 38, novamente esse valor é retornado para a pilha. A multiplicação é igual, recebo os dois valores, multiplico esses dois valores. Notem que entre a linha 43 e 44 deveria haver um push para retornar esse valor para a pilha. Nós vamos ver o porquê que não tem isso aí no finalzinho dessa apresentação. Na linha 45, nós temos lá o case para divisão. A divisão, como a gente sabe, ela é um pouco mais complexa de se fazer porque não existe divisão por zero. Então, entre as linhas 48 e 51 vai ser feito esse tratamento, né? Eu retorno os dois valores lá com dois POPs na 46 e 47, testo para saber se o primeiro deles não é um zero, caso seja, não existe divisão por zero, para tudo. Caso não seja, efetua a divisão e na linha 53 retorna à pilha este valor referente à divisão. Finalmente, se o usuário digitar um ponto,
ele vai simplesmente fazer um pop mostrando o conteúdo do topo da pilha, né? O último conteúdo que foi armazenado, e retornando esse valor. Então vejam essa combinação aí das linhas 56 e 57. Tecnicamente não existe um mostrar, o que existe é um obter o elemento do topo da pilha. Mas se você obtém retirando, né, porque a operação para trazer o elemento do topo da pilha é o pop, a tua pilha fica sem esse elemento quando você quiser exibi-lo ou quiser trabalhar com ele. Então, se você precisa dele na pilha, você é obrigado a retornar ele para a pilha com a utilização da função push. Aí é mostrado, né, nesse caso aí na linha 58, o valor do topo da pilha. E o que é o default? O default na linha 61 é o que não aconteceu ainda, que é o push. Ou seja, até agora eu só fiz pop praticamente, né? Eu retirei os elementos da pilha, fiz alguma operação e retornei o resultado da operação. Mas como é que eles foram parar dentro da pilha? Eles foram parar dentro da pilha com a operação default. Se não for mais, não for menos, não for vezes, não for divididos, então eu faço um push transformando, né, ask to integer, a toy, o que foi recebido dessa digitação do usuário, eu transformo no inteiro e coloco, né, push, coloco dentro da pilha, desde, obviamente, que possa ser feita essa transformação. E aí nós já tínhamos visto na linha 63, isso ocorre enquanto o usuário não digitar a letra Q, que corresponde aí nesse programa ao término da execução. Esse é o resultado da execução do programa compilado. Então ele imprime calculadora, foi digitado ponto, ele me mostra o topo da pilha, nesse caso a pilha está vazia, ele mostra o valor corrente do topo da pilha é 0, não tem nada lá. Esse 0 aí talvez devesse ser um null, mas enfim. 2 pontos, fica aguardando a digitação de um valor. Eu digitei 20, depois digitei 2, depois digitei a barrinha do divididos. Ele me mostrou a divisão 10. Aí eu digitei 5 e digitei menos. Ele fez o 10 menos o 5 e me mostrou 5. Eu digitei 8, digitei mais, ele me mostrou 13. Eu digitei 3 e digitei vezes. Ele me mostrou 39. Aí eu pedi para ver qual é o topo da pilha. Ele me falou, olha, tua pilha está vazia. Por que ele falou isso? Ele devia mostrar o 39, como ele mostrou em todas as outras operações. Ele não fez isso porque nós não armazenamos. Lembrando, né, por exemplo, lá no caso da operação de subtração, na soma e na divisão é igual, após as operações serem realizadas, foi dado um push. Então, vejo na linha 35, a variável A recebe o resultado retornado pelo pop, que me traz o elemento que está na pilha. A variável B me traz o elemento que está na pilha. Aí eu faço o B menos o A e retorno esse resultado para a pilha. O que eu fiz no caso da multiplicação? Propositalmente não foi colocado esse push. Ou seja, eu retirei o A na linha 41, retirei um B na linha 42, na linha 43 eu fiz uma operação de multiplicação, o que está mostrado para vocês ali, que seria o 13, o 3 e o vezes, que retorna o 39, ele faz direitinho e para na linha 44. Então vejam a falta que faz aí o conhecimento dessa questão de pilha, né? De você não retornar o valor lá para dentro da pilha, embora a tua operação tenha dado certo, tenha dado com sucesso, você não consegue continuar utilizando esse valor para outras operações. Como eu fiz ali no exemplo que eu mostrei, que está em negrito aí, né? No fundo, com as outras operações. Então vejam aí a necessidade da gente trabalhar não somente com a linguagem, mas também com o conhecimento da estrutura de dados que nos interessa. Então termina aqui nosso exemplo, recomendo a leitura dos livros, dos textos para vocês, além do...
Pessoal, então foi um exemplo, né, desse código intermediário pós-fixo que a gente estava vendo até agora, que ele é muito aplicado em calculadoras, como foi mostrado aí pelo meu colega professor, né, muito bem explicado por sinal. E quando a gente está utilizando calculadoras desse tipo, né, a gente tem o modo RPN lá que a gente consegue ver muito bem essa aplicação da pilha, essa simplificação do código. E isso aqui acho que ilustra muito bem o conceito do código intermediário, né? Porque essa tradução daquele código de alto nível para esse código intermediário, ele aproxima do código de máquina, mas ele ainda não é o código de máquina em vias de fato. Mas convertê-lo, esse código intermediário, para código de máquina do jeito que ele fica aí, é quase que straightforward, né? Bem direto mesmo e bem simples, tá? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. E é isso, pessoal. Deixo como atividade para vocês, então, implementar aquele código de Java que nós vimos no exemplo anterior aqui. Pode usar a IDE do NetBeans. A gente já instalamos juntos, né, o Java. Fazer o sem medo de errar, o avançando na prática, e aí o faça valer a pena, que é o exercício que vocês têm que me entregar. Tá bom? Um abraço e até o próximo encontro, pessoal. Valeu!